Mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um que está aqui presente. Hoje estamos comemorando 12 anos da existência da Paróquia São Paulo. E temos aqui o pregador, servo do Senhor, nosso querido irmão, amigo querido, Francisco Dirceu Barros. Olha que coisa linda. Não por acaso, ele também é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Mas ele nem liga para isso, viu, moçada? Pensa na humildade, viu? Se chegar mais pertinho um pouquinho, você vê que o que ele tem de grande tem de humildade, tem de humilde. Uma pessoa, um servo de Deus, uma pessoa que por onde anda consagra a vida, seu trabalho, seu labor, seu fruto, tudo isso, agradecendo ao Deus vivo. Então, sem mais delongas, eu quero convidar o nosso querido Francisco Dirceu. Venha para cá, meu amigo, meu irmão. Eu disse a ele para ele tirar a máscara, porque ele está longe, né? E aqui o ventinho está tudo ok, para ele ficar mais à vontade para pregar, tá bom? Querido, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e te use bem muito. Amém. Saudando a igreja com tudo que nós precisamos no momento, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero iniciar agradecendo. Já fala de agradecimento. Agradecendo o pastor abençoado, o pastor Pompeu, pelo convite. Uma grande honra, uma grande felicidade para mim. Nesse momento tão especial, que é um momento festivo de 12 anos da Paróquia de São Paulo. Quero também agradecer a Procuradora de Justiça, a doutora Cristiane, Roberta, minha amiga, minha irmã do coração. Vou contar um segredo para vocês. O Ministério Público acabou de ganhar um prêmio de gerenciamento de crise nacional. Vou contar um grande segredo inicial. Nós superamos todos os preconceitos, nós temos uma coluna espiritual dentro do Ministério Público. Toda segunda-feira nós só iniciamos nossos trabalhos. A Cristiane, Roberta, Selma Magda, com todos os promotores ou procuradores que estiverem no quarto andar, funcionários, servidores, iniciamos orando para que Deus proteja a nossa instituição, cuide da nossa mente, do nosso espírito e da nossa família. O Corredor Nacional esteve agora e presenciou esse momento que a gente estava de oração. Eu não assumi em 2017, meus irmãos e irmãs, nós estávamos diante de uma crise econômica, que misturou com a crise política, e que foi para 2018, aumentou a crise, e para 2019 aumentou a crise novamente. E eu, inicialmente, quando comecei a administrar o Ministério Público, eu olhava para a linha de gestão, que não estava dando certo. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou encontrar a gestão dentro dos princípios bíblicos. E eu comecei a estudar em 2017, como superar crises dentro da Bíblia, 2018, 2019. Mas eu só não sabia. E Deus estava firmando aquilo no meu espírito. Não era para superar as crises de 2017, 2018, 2019. E sim, para superar a Thunder crise de 2020. Por isso nós fomos abençoados com o período de gerenciamento de crises. Bom, princípios bíblicos usados na administração pública. Em março desse ano, quando a crise apareceu, começou a aparecer na minha gestão, porque eu tenho um grupo da gestão do WhatsApp, um fenômeno denominado catastrofização. Ou seja, um fenômeno psicológico, vou falar sobre ele aqui. E aqui ficou um pouco deprimido, aquele pânico que gerou em todo mundo logo no início da pandemia. E eu disse, não é assim que os cristãos devem reagir. E aí eu comecei, todas as anotações que eu fiz em 3 anos, comecei a fazer alguns episódios 1, crise 1, crise 2, e mandar para alguns colegas, uns amigos, mandar para a gestão. Isso contaminou no sentido positivo todo o Brasil, foi até para o exterior. Eu mandava para Cristiano também, não sei se ele mandava no grupo da igreja, os episódios crises. E aí, virou livro. Crises, oportunidades em tempos de adversidade. Eu estou fazendo a propaganda porque eu
estou honrando a igreja aqui. Eu comprei 50 livros, estou doando à igreja, à paróquia de São Paulo, para que vocês comprem, viu? Não é presente para vocês, não. Vocês têm que comprar para que seja colocado em algum programa social. Em resumo do livro, é bem sintético. Na pandemia da Covid-19, o mundo foi exposto 24 horas a um ciclo de catastrofização, que é um fator gerador de energia de baixa qualidade fomentada por notícias ruins, acumulada com imagem de hospitais lotados, cemitérios e enterros. Esse que começou a ver. O jornal de manhã era hospital, de tarde era enterros, de noite número de Covid. Um estudo realizado por psicólogos e neurocientistas concluiu que quanto mais notícias ruins uma pessoa consome, mais perto ela pode ficar de um ciclo de tristeza coletiva, estresse, ansiedade, depressão e até suicídio. Em tempos de crise, ou você protege suas emoções, ou elas promovem uma areia movediça no seu entorno. Em uma crise é necessário manter uma visão positiva do futuro. Nesse sentido, resolvi escrever os episódios Crises, Oportunidades em Tempos e Adversidades. São reflexões para você alimentar e reforçar o seu espírito e sua mente. A vida é uma longa escalada, na qual sempre você sobe ou desce um degrau, levará consigo um bônus e um ônus. Isso traduz que todo acontecimento na sua vida terá impreterivelmente um significado positivo e outro negativo. A notícia boa é que com a meditação dos episódios crises, você pode ressignificar a parte negativa, identificando uma nova forma para dar sentido aos acontecimentos ou o que estiver formatado no seu sistema de crenças e valores. Medite diariamente nas reflexões, proteja suas emoções e também a dos seus familiares e melhore seus amigos, como presenteando-os com os episódios crise. Isso mesmo, vamos inverter o ciclo da catastrofização, espalhando amor e bondade. Isso é com muita honra. Primeiro livro que eu tenho jurídicos, né? Eu falo de neurociência, neurolinguística, mas acima de tudo sempre colocando versículos bíblicos, mensagens bíblicas, né? Eu me motivei pelo sucesso que está fazendo e já comecei a escrever um outro, que é esse que nós vamos falar sobre aqui, princípios bíblicos para superar crises. Já pensei em página, viu? Tomara que Deus me motive para até o final do ano a gente conseguir concluir. Eu resumi os princípios aqui de forma muito sintética, muita coisa. A Bíblia é muito extensa, a palavra de Deus é infinita, mas é isso que nós vamos falar aqui. Quais são os princípios bíblicos que nós podemos usar para superar crises? Essa palestra, eu já até falei em algumas igrejas, e naquele dia eu dizia assim: se você está com alguma crise, faça isso. Mas que tempos estranhos esse, pastor? Que a igreja física e a online ali, eu nem preciso falar se você está com crise. Todos nós, indistintamente, estamos convivendo com a crise. Todos. Não só aqui em Pernambuco, nem no Brasil. Todos do mundo. Nós estamos convivendo com a crise. Por isso, que é necessário a gente meditar na palavra de Deus. Qual é a postura do cristão diante de uma crise? Qual será essa postura? São muitos princípios, eu separei aqui 10, né, para tentar falar, principalmente de uma história dos heróis da fé. Ele é pouco conhecido. O herói da fé está lá em Hebreus 11, ele está relatando quem são os heróis da fé. Mas o Isaac, ele é pouco conhecido. Mas eu admiro demais o Isaac, porque naquela corrida, como se fosse uma corrida de bastão, ele recebeu o bastão da fé de Abraão e passou para Jacó. Ele deu prosseguimento. Ele é muito pouco relatado a história dele, mas quando você pega Gênesis 26, pastor Pompeu, me chama a atenção uma coisa interessante demais. Gênesis 26, se vocês quiserem anotar depois, eu vou citar muitos versículos, porque eu tenho essa questão assim, de como eu vou falar a palavra de Deus, eu tenho que comprovar na Bíblia. Então, comece a anotar Gênesis 26, 6, fala assim: e havia fome na terra, e era uma fome maior do que a primeira fome. Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o que me chama a atenção
Porque eu fui pesquisar e fui meditar aonde é que estava aquela primeira fome. Porque 26 fala que havia uma fome maior do que a primeira fome. Aí você vai localizar lá em Gênesis 12, 10, ele fala que houve uma grande fome na terra, no tempo de Abraão. E Abraão desceu ao Egito. Olha só, primeira fome em grande fome. Alguns historiadores falam que foram duas, mas alguns só uma. Você pega Gênesis 12, 10, fala que houve uma grande fome. E Abraão desceu ao Egito, a primeira fome. Mas quando você pega Gênesis 46, 3, diz assim: a fome continuava assolando a terra. Irmãos, houve uma grande fome em Gênesis 12, 10. De 12, 10 para 43, 3 são muitos versículos. E mesmo assim, a fome continuava assolando a terra. Ou seja, houve uma grande e longa fome, um grande período de crise na terra no tempo de Abraão. Mas assim como 2017, 2018 e 2019, ainda vinha coisa maior, a pandecrise. Porque Gênesis 26 está muito longe de Gênesis 12. Ele fala: e houve uma fome na terra maior do que a primeira. Aqui eu identifico como uma das maiores crises que a humanidade já passou. Uma pandecrise. E o interessante, primeiro, é que eu sempre digo que no meio da crise, a primeira coisa que o cristão tem que fazer é a recepção positiva do que será a crise. Aqui no livrinho Crise, logo no episódio 1, eu começo a definir o que é crise. Crises são sempre belas oportunidades de evolução. Enquanto todo mundo murmura por uma crise, eu estou falando que crise são sempre belas oportunidades de evolução. Sabe por quê? O vocábulo ele vem do latim crisis, chama-se momento decisivo. Crise do grego, crise com K, em português, fala-se em distinção, sentença. Conheça a sua história, acesse as suas redes sociais. Crise vem de Ki, K-I-R, que significa purificar, limpar. De crio, vem de crisol, é o momento com o qual limpamos o ouro das canas. Acrisolar, que quer dizer depurar, decantar. Então, a crise representa um processo crítico de depuração do cerne. Só o verdadeiro substancial fica, o acidental e o agregado desaparece. Ou seja, tempo de purificação. Crise é um tempo de separação, decantação, em que as impurezas da pedra são retiradas, separadas, para que possa resplandecer o ouro, a pedra preciosa. Crise é apenas um momento de paralisação necessário para a nossa evolução. Crise significa um momento de decisão que pode tornar a vida de uma pessoa muito melhor. Crise é um momento ideal para fortalecermos nossos ideais e avançarmos em direção aos nossos sonhos. Por mais que a situação seja difícil, nunca esqueça que somos feitos em a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, tudo passa e nada pode impor temor nos filhos de Deus. Afinal, se Deus está conosco, se Deus está com você, quem poderá estar contra nós? Romanos 8,31. Em uma crise devemos focalizar nas oportunidades e não nos obstáculos. Na crise há um propósito. Se Deus demora a atender nossos pedidos, é porque Ele tem uma missão. Vai endurecer mais a nossa resistência espiritual por meio da espera, ou então Ele quer fazer um milagre maior. Pastor Billy Graham disse que Deus nunca fecha uma porta para um cristão que Ele não possa abrir uma maior. A adversidade em geral é uma grande bênção disfarçada de oportunidade. Crise é um bom estágio para reforçarmos a fé, exercitarmos a nossa fé, firmarmos a convicção de que os obstáculos sempre nos preparam para algo maior.
Jesus Cristo disse em Romanos 8:37, se tem fé, cumpre saberes que tudo é possível àquele que a tem. Ele disse tudo. Portanto, o poder da fé é tão grande que não existe obstáculo intransponível. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não negamos a crise, mas firmamos a acepção que não importa o que acontece com o cristão, o que importa é como nós vamos reagir. Vamos superar a crise, logo vai passar e vamos herdar uma geração espiritualmente melhor. A tempestade vai passar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus. Salmo 46:10. Tudo vai dar certo. Nós vamos ficar mais fortes em nome de Jesus. Então até uma coisa interessante nas crises é que quem lê a Bíblia diariamente sabe que todos os personagens bíblicos passaram por uma crise. Todos os personagens de Abraão até o Apocalipse que são relatados passaram por um deserto. Você pode estar falando todos não, Jesus Cristo não. Então você tem que ler Mateus 4:1, que vai dizer o seguinte: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus iniciou o ministério dele no deserto. 40 dias de jejum, 40 dias de oração, depurando, enfrentando obstáculos, para depois pregar a grande graça que vinha. E os maiores heróis da história mundial nasceram no berço da adversidade. Não há mínima possibilidade de alguém vencer na vida sem superar a dor. Porque a etimologia da palavra dor, vencedor, é só você separar. Vence a dor. Quer ser vencedor? Tem que encarar a dor. Tem que enfrentar deserto. Tem que encarar crises. Vence a dor. Está aí o conceito de um vencedor. E a grande questão das crises, gente, é porque a Bíblia relata que as crises, elas são uma constante na vida do cristão. Por isso nós não podemos nos desesperar com crises. A crise é uma constante na nossa vida. Nós temos crises atuais, a Bíblia relata crises atuais, lá em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos crises diárias. Todos nós nos levantamos para enfrentar crises diárias. E nós temos crises futuras. Lá em Efésios 6:3 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Infelizmente a crise ela tem algumas características. Quem passa pelo dia mau não recebe vacina, não fica imunizado. A previsão bíblica em Efésios 6:13 é que nós temos que tomar a armadura de Deus, se apegar com a palavra de Deus para enfrentar o dia mau. Olha só que coisa interessante, pastor. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês, todos nós já enfrentamos crise. Eu sempre dizia que todos nós vamos enfrentar no futuro. Todos nós estamos enfrentando agora. E vai vir em nome de Jesus a vacina daqui a pouco, viu? Vamos resistir mais um pouco. Eu creio agora. Janeiro está chegando a vacina. Mas essa vacina não imuniza a crise. Porque nós vamos ter outros dias maus no futuro. A grande questão, queridos, irmãos, é se nesse dia mau nós vamos estar armados com armaduras da palavra de Deus, com a espada do Espírito. Porque a crise, ela serve, um dos fatores da crise é para nos preparar. Para quê, Viseu? Para enfrentar a crise e nos preparar para outra. É como se fosse um degrau. É uma constante na nossa vida.
Então essa crise ela vai encontrar você forte ou fraco. E vai encontrar você forte, sabe quando? Quando você está alinhado com a palavra de Deus. Aí sim, você vai dizer o seguinte: eu estou suportando a crise e vou superar e vou vencer. Então, eu vou começar a relatar agora alguns princípios. O Instagram ele cai em 1 hora, falta 10, eu vou ter que concluir onde eu estiver, né? Isso é até bom que eu deixo um gancho para o pastor me convidar novamente. Fica esperto. Primeiro princípio, quando você coloca Gênesis 26, ele coloca que há crise, uma crise grande, ele relata a crise. Já falamos o que é crise. Mas no 26:2 ele vai dizer o seguinte: e apareceu o Senhor. Olha só, olha como é poderoso esse texto. É o meio de uma pandecrise igual essa nossa. E apareceu o Senhor a Isaac e começou a dar conselho a Isaac. Há 4 anos eu leio 26, 1 ao 38, e os versículos mudam de local e me transformam, né? E me diz outra coisa. Que o pessoal diz que nenhum homem entra num rio 2 vezes, né? Porque não é o mesmo rio, não é o mesmo homem. A minha teoria, isso é filosofar, a minha é outra, né? A minha é que você não vai conseguir a Bíblia, nunca vai conseguir ler a Bíblia 2 vezes. Nunca. Porque a segunda vez você não será o mesmo homem. Será uma outra pessoa. Então, apareceu o primeiro conselho assim que Deus, apareceu o Senhor e disse Deus a Isaac: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Olha que conselho bom danado. A coisa pegando fogo, um deserto danado, quente para danar, durante o dia, frio durante a noite, sem ter água nenhuma, porque a crise tem uma coisa interessante, né? O deserto tem uma coisa interessante. O deserto tem petróleo, mas o deserto é o único local do mundo em que água é mais valiosa que petróleo. Já percebeu isso? Daí você vai ter que resumir a sua insignificância, que todos nós somos perante Deus. Ficar querendo colher diariamente só pensando em petróleo, quando na realidade você precisa de água viva. Água viva, para preencher o teu espírito. Então, o primeiro princípio bíblico para se enfrentar uma crise é não descer ao Egito. Como assim descer? Eu nunca entendi isso. Como Deus começa por isso? Gente, a teologia, estudo muito, o Espírito Santo me revela muita coisa. Tem uma coisa chamada tipologia, que na realidade é uma representação, uma prefiguração que acontece agora, aconteceu no Velho Testamento, mas está apontando para o futuro. É uma figura que está apontando para outra. Exemplo de tipologia, Gênesis 22, a representação do sacrifício de Isaac por Abraão prefigura a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, que o Deus ia dar seu próprio filho em sacrifício para que todos nós que cremos sejamos salvos. João 6,16. Então, é uma figura, né? O Egito, ele é uma tipologia. Simbolicamente, ele representa o mundo velho, as coisas velhas, os atalhos sedutores, o local de pecado, aquele que não pertence mais a nós. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 2,17 fala assim: aquele que crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estou assistindo aquele seriado da Terra Prometida, né? Das madrugadas com minha esposa, que tem lá a Raabe, né? Que era prostituta, e ela está agora no meio do povo de Israel, depois de ter salvado o Caleb, e o Salmo. E toda hora ela quer demonstrar que é uma pessoa nova. Mas nós temos o dedo acusador, né? Que está querendo ressurgir coisas velhas. Aceitou Cristo, gente. Você é uma pessoa nova. O teu passado não te acusa mais. Então, a própria saída do povo do Egito, ela é uma
tipologia, ela é uma tipologia de conversão. Mas Deus permitiu que o povo de Israel andasse 40 anos no deserto para santificá-lo. Ele poderia olhar no mapa aí na minha Bíblia, só olhando ali pela praia, 11 dias dá para chegar na terra de Canaã. São 40 anos rodando. Porque eu aprendi uma coisa interessante. Existe uma diferença entre conversão e santificação. O problema, pastor, que o Santo me revela, que o problema do Brasil hoje não é conversão, é santificação. 90% dos brasileiros são cristãos, ou evangélicos ou católicos. 90% já são convertidos a Cristo. O problema não é conversão, o problema é a santificação. Por isso que o povo sofreu tanto para tentar santificar. O John Wesley dizia: a conversão, olha a diferença como é interessante ali. A conversão retira o cristão do mundo. A conversão retirou o povo do Egito. A conversão retirou o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Esse é o grande problema nosso. E às vezes eu acredito que Deus não é um Deus de amor e não coloca crise no mundo. Mas eu acredito que até que Ele permite. Porque através do nosso livre-arbítrio nós estamos maltratando a natureza, nós estamos fazendo uma carreira desenfreada por capitalismo, para juntar coisas no mundo, tesouros que as traças vão corroer, ninguém vai levar nada. É todo mundo 90% do dia querendo juntar coisas, papapá, esquecendo dele. Todo mundo nessa correria, atropelando tudo, princípios éticos, e aí livre-arbítrio causa crise. Ele permite. Nós estamos tendo um período muito bom para se santificar. Quem está aproveitando a Covid, hein? Quem está aproveitando? Já pensaram nisso? Se você abstrair a doença e as mortes, tudo foi bem-vindo. É o que nós vamos falar agora. Sabe por quê? Porque o problema do cristão, de retirar esse mundo velho do cristão, é porque você lê a história do Velho Testamento, o povo está em guerra, chama Deus, Deus trata. Na hora que consegue a bênção, vai para a idolatria. Até Salomão fez isso. O mais sábio dos sábios fez isso. Também a idolatria, né? Então o problema, sabe o que é? É o mundo dentro do cristão, gente. É que nós ficamos com dois tipos de mentalidade dentro do mundo cristão. Nós temos a mentalidade do deserto e nós temos a mentalidade da terra de Canaã. Isso é fundamental para se enfrentar uma crise. Se a crise pegar você com a mentalidade do deserto, aí já era. Se a crise chegar e você está com a mentalidade da terra de Canaã, aí você se mantém firme. Com a mentalidade do deserto, mentalidade de Deus da terra de Canaã, eu tenho um Deus forte. Essa crise não me abala. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas ela não chega à minha tenda, não chega à minha família. Eu tenho um Deus poderoso, Deus do impossível. Mentalidade de terra que emana leite e mel, terra de Canaã. Mentalidade de deserto, está faltando tudo. Ai meu Deus, parece o Chapolin Colorado. Ai, quem poderá me ajudar? Ai que dor. Aparece a crise, a mentalidade do deserto foca na crise. Não foca no que eu falo, oportunidade em tempo de adversidade. Seria a história de Davi. Apareceu um gigante, não foi, gente? Um gigante. Aí Davi chega desse tamanhozinho, parece cearense, cabeção cearense, né? Cabeça colorida. Eu sou cearense, gente. Aí um gigante apareceu para desafiar o povo de Israel. E aí aflorou dois tipos de mentalidade. A mentalidade da terra do deserto. 40 dias o gigante desafiando e o povo de Israel recuado. O povo de Deus recuado diante daquela crise. Com medo. Aliás, eu vou falar aqui daqui a pouco. O principal hoje, vírus, não é a Covid, não. É o vírus do medo e aquele que está saindo da tua boca. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o povo de Israel retraído no meio de uma crise. O que é a crise? Um gigante. Aí Davi chegou, olhou
Ele vê um gigante, uma oportunidade, ó. Ele diz lá em Reis, não sei se localiza, doutor Luciano. Isso que é que vai ganhar, falando com minhas palavras, mas é isso. O que vai ganhar quem derrubar esse gigante? Aí disseram, vai ganhar, vai casar com a filha de Saul, vai ganhar um dote, né? Olha só, gente. No meio da crise, existia um gigante, e todo mundo olhava para o gigante. Aí Davi viu a oportunidade e disse: quem é esse incircunciso que está desafiando Deus vivo? Quem é esse Covid que está desafiando Deus vivo? Quem é? Invisível desse tamanhozinho. Quem é ele? Sabe por quê? Porque se você foca na crise, você foca no gigante, ele fica maior. Mas se você entende a mentalidade de Canaã, existe algo maior do que o gigante, você vai dizer: eu tenho um Deus forte. Eis a grande diferença. E aí é no meio dessa crise, que há muito tempo, tem até uma palestra sobre isso, Pastor Papel, que nós precisamos ir lá para Romanos e começar a fazer a metanoia. No episódio 15, aqui eu falo a Covid mental chinesa. Está uma crise, mas eu só vejo os cristãos murmurando. Não vai dar certo, vai morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo murmurando coisa ruim. Eu passei para cristiano, eu não sei se você colocou no grupo da igreja, eu ia na praia caminhando. Você viu isso? Eu vi uma cena esquisita. Era um peixe desse tamanho, comprido, que engoliu um peixe médio, e o outro engoliu o outro e morreu tudo engolido. Aí tem um pescador lá, eu passei, peraí, eu dei o celular e disse: o que está acontecendo aqui? Ele disse: morreram tudo pela boca. Isso é o atual estágio da humanidade, morrendo pela boca. Até a crise da Covid colocou máscara na sua boca, mas você fala menos, porque você tem que falar para melhorar o silêncio, edificar o silêncio. Você tem que falar a palavra de Deus. Lá em Mateus termina assim: ide os pastores e os padres evangelizar. É isso, é? Não é. É um mandamento universal para todos. Nós precisamos combater a crise falando a palavra de Deus. Mas eu não sou pastor, é um mandamento para todos, gente. Lê a Bíblia diariamente. Eu estava com uma colega que chegou para mim, deu um diagnóstico, uma estrada por fora. Ela lê a Bíblia, mas ela estava em pânico, não sei o que era uma questão de morte. Aquele diagnóstico que você vê que seus problemas são tudo pequenininhos, sabe? Que você vê que você não tem o que falar. Aí ela falou, eu olhei assim para ela, vi o pânico dela e disse: Lucas 1,37. O quê? Lucas 1,37. Eu não tinha o que falar, Lucas 1,37. Isso que é que diz? Para Deus nada é impossível. Ela respirou, isso é mesmo. Preciso manter a minha fé. Uma palavrinha desse tamanho, Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Nós estamos precisando falar, gente. Você vai ler Números 14. Eu podia falar muito sobre isso, mas estou correndo. A neurociência hoje já fala que quando você fala, emite uma onda magnética que pode contaminar positivamente ou negativamente até 1 quilômetro de circunferência. Olha só, eu estudo muito neurociência. Então você vai ver números, povo, as coisas vindo para o povo. Não falta nada, é maná diariamente, é uma nuvem cobrindo, não quero mais maná, tome com Deus nisso, não falta nada para o povo de Israel, e o povo murmurando. E ainda mais Deus disse: a terra lá, tua, vai buscar. Aí vai 12 espias, 10 chegam murmurando. Aí ó, Números 14, 2: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréssemos na terra do Egito, ou se morréssemos nesse deserto. Estavam chamando o que aqui? Morte. Vai ver o resultado das tuas palavras que você está proferindo durante o dia, e vai lá para Números 14, 28. Disse-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei com vós outro. Nesse deserto cairá o vosso cadáver. Quantos entraram na terra prometida?
Caleb e Josué. Foram os únicos que foram lá e olharam para a terra prometida com a mentalidade de terra de Canaã e viram Canaã. Então os demais olharam para o mesmo local, o mesmo mapa, mas estavam com a mentalidade de terra de deserto, não viram nada, viram gigantes, se apavoraram e começaram a murmurar. Você é, entre outros fatos, o resultado das palavras que você tem proferido no seu passado e no seu presente. Isso é uma palestra grande, porque eu coloco aqui no livro, no princípio da neurociência, mais de 100 versículos que Deus faz com que você tenha que vigiar a sua boca. Chega até a dizer, coloca um guarda na tua boca e fala coisas interessantes. Então, no cursilho, eu estava perguntando, saudade do cursilho, gente. Eu sou cursilista, viu? Fui reitor 2 vezes, né? na anglicana e na episcopal, reitor 2 vezes. Há 8 anos eu faço cursilho, não perdi um. Eu abandono tudo na minha vida, mas não perco um cursilho, e lá foi que eu fui edificado. Acho que foi 16 cursilhos consecutivos que eu participei. E aí, eu vejo assim, eu vejo as pessoas, eu fico conversando, e no momento eu estou lá na vigília, e fico tentando dar conselho pessoal, e eu converso com muita gente. E o que eu vejo lá, sabe o que é? É que a maioria das pessoas que estão em crise, quem já foi cursilho aqui, sabe que tem muitas pessoas em crise lá, mas que vão ser lavadas e curadas em nome de Jesus. As pessoas aumentaram as suas crises porque pegaram o caminho do Egito, que nada mais é do que um atalho sedutor também. É uma tipologia de um atalho sedutor, porque você está pegando um deserto total, o maior deserto do mundo, e bem aqui ao lado tem o rio Nilo, tem água, tem fruta. O natural é que eu corra para o Egito, pegar um atalho aqui. O natural é que eu vá para o lado mais fácil. E isso, tenha cuidado, é que aumenta a crise do ser humano. É no meio da crise ele querer resolver pegando atalhos. Aí eu converso com o cara eu tive uma crise conjugal, e aí não, mas aí vai para o adultério, aí aumenta, ou seja, aí vai para a bebida, aí vai para a droga, no meio da crise, pega atalhos sedutores. E tem um problema, os atalhos sedutores, eles dão prazer e alivia a crise imediatamente. Só tem um problema, e temporariamente. Porque esses atalhos sedutores, eles aumentam a crise, pois quando o prazer imediato passa, abre-se um grande abismo entre a solução e a crise. Por isso que Deus falou, não desça por Egito, é o caminho mais fácil. Fica aqui, eu vou te abençoar. E aqui há um tempo de aprendizagem, um tempo de santificação. Esse tempo que nós estamos passando, gente. A quantidade de pessoas que viviam, a Covid deixou todo mundo de joelho, do procurador-geral ao Donald Trump. Insignificante aí, ó. Vocês são todos pequenos demais. O problema é que nós não estamos aproveitando o joelho no chão para orar, para nos santificar. Tempo de oração que requer que essa Covid está precisando. Mas eu creio ainda que a gente vai herdar uma geração espiritualmente melhor. Há vários exemplos de atalho na Bíblia, tipo Sarai, naquele tempo era Sarai o nome dela, em que ela tinha a promessa de Deus que ela ia ter um filho, mas ela não esperou o tempo. Resolveu fazer um atalho, engravidou a serva dela, né? E aí deu um problema que eu acho que até hoje não foi resolvido, 2 nações, até hoje. Olha só o atalho, gente. Poder destrutivo do atalho, por não esperar um pouco mais a graça de Deus. Está todo mundo impaciente. Não tem que ser essa vacina, logo tem que ter vacina. Eu estou dizendo, tem calma, viu? Tem calma, porque tem um jogo político aí, quem coloca a vacina primeiro. É melhor a gente dar uma olhada aí, porque se vacinar errado, aí vai ter a pandemia.
Se vacinar errado a humanidade, é complicado. Então a gente tem que saber que a medicina existe um protocolo. Há um tempo de Deus em tudo isso. A Bíblia fala: entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e o amplo é o caminho da perdição. Lá em Mateus 7:13. Em uma crise, nunca procure atalho sedutor para resolver. Nunca. Há um tempo de depuração, há um sentido nessa crise. Segundo princípio, lá em Gênesis 26:3, ou na sequência. Aí Deus fala: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Conselho mais louco que Deus deu a Isaac. Porque lá onde ele estava era o local menos indicado para ficar, porque não tinha nada, gente. Você imagina aí Isaac com Rebeca, a quantidade de animais morrendo sem água. E Deus disse: fica aqui e eu serei contigo, te abençoarei. Gente, eu não sei se é uma espécie de fé, mas se Deus disser assim: pode pular no abismo que eu estou contigo, eu vou. Porque pode ter a maior crise do mundo de pandemia, mas a certeza que Deus está conosco, isso nos basta. Isso nos basta. Quando Josué sucedeu Moisés, lá em Josué 1:9, aquela confusão, um jovem para conduzir 1 milhão de murmuradores no deserto, e ele aflito. Aí Deus chega assim para eles: não te mandei eu? Não pasme, não te apavore, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo onde quer que tu andares. Isso basta, gente. A certeza que Deus está conosco basta. Daqui a pouco nós teremos o resultado. E sabe qual é esse princípio aí que foi desafiador? Muitos dos cristãos não seguiriam isso no meio dessa crise. É como se chegasse a super vacina e Deus vai dizer: não se vacine. No meio da crise que todos estavam correndo para o Egito, Deus fala assim: fica aqui, que eu estarei contigo. Eu não sei se muitos de nós ficariam, porque a coisa estava pegando fogo. Mas sabe qual é o princípio básico aí? Confia no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 125:1: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, antes permanece. O monte de Sião, meus irmãos e irmãs, ele é submetido a ventos fortes, a frio insuportável, a tempestade, mas ele permanece firme. E aí onde eu falo lá no livro que eu estou escrevendo agora, que a crise é um bom momento para a gente desenvolver algo fundamental para a nossa vida cristã, chamado resiliência espiritual. Tem que coisa, no meio da crise. 15 minutos, eu falei 2 princípios, vou terminar só esse. Que bom. É isso, precisa fluir para um lado, você decora uma coisa e não consegue fazer. É para passar um sábado. Então, resiliência, a crise está exigindo toda uma resiliência espiritual. O que é resiliência espiritual? Nós temos uma resiliência emocional, Daniel Goleman diz, é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros e nos motivarmos a gerir bem as nossas emoções dentro de nós mesmos. Ou seja, na resiliência emocional, você tira o melhor de você naquela circunstância. Resiliência, do latim resiliente, é aquele mecanismo da física que o metal se entorta todinho, mas volta ao normal. É como se fosse uma borracha o metal. Resiliência. Essa crise, você tem que cuidar das suas emoções, porque você precisa treinar a resiliência. É a capacidade de se entortar no meio da crise. Todo mundo está em crise, mas voltar ao normal. Isso é resiliência emocional. Cuidar das suas emoções. Mas a resiliência espiritual vai mais.
É aquele período em que você se entorta todinho, mas você não volta ao normal, você volta melhor. Você volta melhor. Por isso que a gente tem que estar apegado à palavra de Deus. O Dom Helder Câmara, ele diz uma coisa espetacular. Ele fala assim: há criaturas como cana de açúcar. Cana, mesmo posta na moenda, aquela moída, esmagada de todo, reduzida a bagaço, só sabem dar doçura. Olha que analogia interessante. Nós cristãos, nós temos que conquistar essa resiliência espiritual, e mesmo diante da diversidade, a gente conseguir voltar mais fortes. Sabe quem fez isso? José. Lê Gênesis 37, 19, Gênesis 39, 12. O cara foi vendido como escravo, jogado num poço, passou 2 anos, 15 anos como escravo no deserto, humilhado, tal, no meio de uma crise, que a crise era para todos. Ele virou governador, voltou melhor, e depois abençoou toda a sua família. Resiliência espiritual. Só quem consegue, sabe o que é? Aqueles que confiam no Senhor. Como ter resiliência espiritual? É só você colocar, impregnar no seu espírito alguns versículos bíblicos. Exemplo: entenda que todas as coisas cooperam para o bem. Entenda isso. Está lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que amam, que todos foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, siga em frente, que todas as coisas cooperam para o bem, e jamais retroceda. 2, declare o que você crê e não o que você vê. É preciso impregnar na nossa mente que 2 Coríntios 2, 5, 7 fala: porque nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos. Nós não podemos viver pela pandemia, nós não podemos viver pela crise, nós não podemos colocar o nosso foco na crise. O nosso foco tem que ser na fé. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Então nós cremos sim que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível, que vai nos retirar dessa crise, vai abastecer nosso espírito, vai voltar mais forte. Você tem que crer para ter resiliência espiritual e firmar no seu coração que tudo é temporário. Logo em Gênesis 1 fala assim: assim Isaac ficou em Gerar. Gente, Gerar é ponto de pernoite. No mesmo versículo 26, que fala na grande crise, diz logo assim, combinando, e me revela espiritualmente, que ele ficou em Gerar. Ou seja, pernoite. Gerar é passageiro, é tempo de passagem. Vai passar, daqui a pouco passa. O choro pode durar uma noite, né? Salmo 35. E a alegria? A alegria vem pela manhã. E a gente tem que firmar no nosso coração, não é que vai dar certo não, é que já deu certo. Às vezes a pastora Selma chega para mim e diz: Deus te abençoe. Ele já abençoou. Ela olha assim, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já abençoou todos nós. Mas cadê a bênção? Tem um tempo de Deus para você chegar na sua. Mas Ele já nos abençoou. E para finalizar, é preciso que vocês entendam que todo problema no tempo de Deus, ele tem solução. Eclesiastes 3:1, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E finalizando sim agora, creia no seu coração que nós temos sim um Deus do impossível. Mateus 19, 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Marcos 10:27. Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Firme no seu coração. Firme no seu coração. Cultive a resiliência do apóstolo Paulo, que mesmo diante de tanta adversidade, mesmo tendo sido colocado um espinho na sua carne, tendo sido naufragado, uma sequência da tribulação, ele falou: Senhor, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Essa crise, ela veio para fortalecer o povo cristão. E daqui a pouco nós vamos voltar bem mais forte em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Que Deus continue abençoando todos vocês. Senhor Deus, soberano Pai, vamos orar, gente. Curve sua cabeça. Em referência ao nosso Deus Todo-Poderoso, soberano Pai, soberano Deus, ó meu Pai, nós sabemos que nós temos Tu sempre presente na nossa vida, Pai, e que Tu não nos deu um espírito de medo nem de covardia, mas sim espírito de fortaleza, espírito de poder e de moderação. Sabemos sim que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que o mundo está atravessando essa crise, mas é uma oportunidade única para que a gente chegue mais perto do meu Pai. Confesse a nossa desculpa, sabendo que antecipadamente as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nós seremos perdoados, Pai. Mas nos perdoa por tanta iniquidade que provocou isso tudo no mundo. Mas eu tenho certeza absoluta, Pai, que cada um desses que vieram aqui ouvir essa mensagem, Pai, que não foi dada por mim, mas que inspirada pelo poder do Espírito Santo, Pai, tem um propósito na vida de todos nós, Pai. Abençoa cada vez mais essa igreja maravilhosa, Pai, que passou tantas dificuldades nesses 12 anos, mas foi as dificuldades que ultrapassadas que nos trouxeram até aqui, Pai. Oh, Pai, eu tenho certeza absoluta que essa crise está passando. Logo, logo, é tempo de girar, é passageiro, Pai. Daqui a pouco nós teremos um renovo, Pai, abençoando todos nós. E o Brasil, enfim, assim como aquela chuva, aquele rio do Negev que invade tudo, que leva tudo, causa um desastre, mas daqui a pouco as águas do rio ficam adubadas e todo o seu outono volta a prosperar, Pai. Daqui a pouco, 2021, todos nós aqui estaremos no caminho correto, andando sim por Tua palavra, Pai. E vamos herdar um tempo de prosperidade, porque o deserto está acabando. Vamos elaborar, vamos eledir, vamos acabar de uma vez por todas essa nossa mente de deserto, essa mente de murmuração. E vamos ver que nós temos um Deus poderoso que nos prometeu a terra aqui, emana leite e mel, para todos nós, para aquele que crê em seu Filho Jesus e que estará sempre salvo. Há um tempo de renovo, há um tempo de santificação, Pai, em que nós estamos mais perto de Ti, orando, sabendo dos Teus princípios, Pai, quais são eles, e sabendo que essa crise, ela tem um propósito, e um dos propósitos é nos apegar mais à Tua palavra, saber que logo após a virada do ano, nós vamos ser imunizados, retirando esse vírus do medo, vírus das murmurações, e seremos mais fortalecidos no poder do Espírito Santo. Ainda que eu ande, ainda que andemos pelo vale da morte, nós nos recusamos a temer qualquer tipo de mal, porque Tu, Senhor, está conosco, e a Tua vara e o Teu cajado nos protege. Salmo 91 fala que 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 cairão à direita, mas nós não seremos atingidos. Antes sim, vamos sobreviver, voltar mais fortes para contar os feitos do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.